Pai, damos graças a Ti pelas Tuas misericórdias, pela Tua graça, por nos manter, Senhor Deus, na Tua presença, segundo o Teu querer, segundo o Teu Santo Espírito. Te pedimos que o Senhor abra os nossos corações, nossas mentes, para que possamos aprender mais a Tua palavra, entendermos a Tua soberania durante a história da Tua igreja e assim possamos entender que fazemos parte de um todo maior. Fala aos nossos corações, que possamos refletir, Senhor Deus, através dessas aulas, que seja para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Antes de nós iniciarmos, nós vamos fazer algumas ressalvas para entendermos. Primeiro, o curso que nós vamos aprender agora não é a história da igreja, e sim a história do cristianismo. Há uma grande diferença entre um e outro. Por quê? A igreja em si, nós não conseguimos delimitar o que faz parte da igreja e o que não faz. Porque a igreja em si, ela começa desde Adão e vai até nós, ela segue até nós. Então nós vamos ver basicamente a história da igreja pós-Cristo ou da igreja apostólica. Nós acabamos de terminar o estudo da história de Israel, ou seja, da igreja antes de Cristo. E então nós vamos iniciar a história do cristianismo, porque nós vamos ver o movimento que se autodenominou cristão. Mas nós não podemos afirmar que todas essas pessoas que citaremos fizeram parte da igreja, e é lógico, nós não citaremos muito do que foi a igreja de Cristo, porque nós estaremos limitados àquilo que foi escrito, foi deixado por escrito. Então, pessoas que existiram e não deixaram nenhum marco histórico escrito, nós não sabemos da existência delas, mas com certeza existiram. Então, nós temos essa limitação a respeito da abrangência do nosso curso. Aprendermos a história do cristianismo nos traz grandes recompensas, grandes tesouros, como primeiramente a glória de Deus, porque vemos durante a história Deus direcionando o seu povo para sempre manter o evangelho vivo. Nunca nós veremos que a igreja deixou de existir. Deus sempre preserva a sua igreja de forma fiel, cumprindo aquilo que Ele diz, que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Nós temos também a recompensa do nosso crescimento pessoal, porque nós vemos que não somos os primeiros, que antes de nós vieram muitos que lutaram, batalharam, que estabeleceram a regra de fé, que sofreram para que a palavra de Deus chegasse até nós. E por último, o bem de nós como igreja. Se nós temos um bem como indivíduos, nós temos também um bem como igreja como um todo, entendendo que nós fazemos parte de um todo maior. Não somos nós apenas a igreja, somos parte da igreja, certo? Nós abordaremos nessas 5 aulas um período de 1500 anos, que partirá desde os apóstolos até a reforma protestante, como se deu, os reformadores e as 5 solas. Nós dividiremos essas 5 aulas, como tem sido demarcado a divisão clássica entre os historiadores, que é do período antigo, que na verdade o período antigo inicia-se 3.000 anos antes de Cristo, mas nós vamos pegar a partir do ano 0, e esse período antigo vai até a queda do Império Romano no ano 476, no século V. Então, desse período do ano 0 até o ano 476, nós teremos 2 aulas. Depois haverá o período medieval, que vai do fim do Império Romano, 476, até o fim do Império Romano na parte oriental, que é no século XV, que é em 1453, onde os muçulmanos tomam Constantinopla, que é a capital do Império Oriental. E por último, esse período medieval também serão divididos em 2 aulas, e por último nós pegaremos a parte da Reforma Protestante e falaremos dos 5 solas. Iniciando então o período antigo, parte 1, a partir do ano 0,
Vamos contextualizar. Aqui é o século I, que vai do ano 1 até o ano 100. Nós temos já um começo da história do cristianismo, quando Lucas escreve o livro de Atos. Porém, nós vemos que o livro de Atos é o único livro bíblico que não tem um fim. Ele está aberto, ele termina no capítulo 28, onde Paulo está indo para Roma. Nós não temos seu martírio, nós não temos mais nenhum relato, ele acaba bruscamente. E isso significa, Lucas deixa entender que a história continua. É apenas o início aquilo que ele relata. A Palestina, onde é o berço do cristianismo, onde dá os primeiros passos, foi sempre uma terra bem sofrida, bem visada pelas nações, porque ela sempre esteve intermediando grandes potências. Então, nós vemos na Bíblia, por exemplo, o conceito de terra que mana leite e mel, mas nem sempre foi assim, certo? Foi uma terra sofrida, foi uma terra sempre visada na questão de guerras, e nós entendemos então por isso que a terra que mana leite e mel, na verdade, que a Bíblia fala, é os novos céus e a nova terra, a cidade celestial que Cristo restaurará todas as coisas. Em Alexandria é importante nós entendermos que Alexandre, no século IV a.C., ele tem um propósito: espalhar por todas as nações a cultura grega. Isso é chamado de helenismo. Então ele espalha a língua grega, a cultura grega e a religião ecumênica grega. Porque a religião grega era assim: eles abraçavam as religiões de todos os povos e incutia o politeísmo deles. Então, isso vai ser de grande valia para os cristãos, principalmente para os cristãos helênicos, que são aqueles que estão refugiados em partes gregas. Outro ponto que nós devemos ressaltar é que os judeus que estavam sob o Império Romano, já mais para frente, adiantando, eles tinham um acordo com Roma chamado Pax Romana, onde havia uma paz relativa, eles tinham liberdade de ir e vir no Império, eles tinham a liberdade de adorar os seus deuses, de não adorar os deuses romanos e de guardar o sábado. No início, os cristãos também desfrutam dessa liberdade, porque eles são apenas considerados uma seita judaica, mas a partir do ano 66, que há uma resistência judaica entre os zelotes e os sicários, então Roma começa a perseguir esse povo e acaba esse acordo, culminando no ano 70 com a destruição de Jerusalém e do templo. Nessa época também nós temos, na época de Cristo, os judeus helênicos e os judeus palestinos. Os helênicos, eles estão mais habituados com a língua grega, eles estão mais habituados com a cultura grega, mas vai ser de grande valia para o momento em que os cristãos vão ser dispersos. Então aqueles judeus já têm a mente judaica, já tem o conceito da Torá, das leis, do Tanakh, então vai ser mais fácil eles abraçarem o Evangelho. Além disso, esses judeus helênicos, eles tinham como costume construírem sinagogas, porque eles não tinham o templo, acesso ao templo. Então eles construíam sinagogas onde o foco principal do culto deles era a leitura do Tanakh, que é o Antigo Testamento nosso. Então, através disso, eles eram de fala grega, como era voltado para todas as leis, então eles traduzem o Antigo Testamento para o grego, que é a famosa tradução Septuaginta. Essa tradução também será muito usada pelos cristãos. Cristo citou ela muitas vezes e durante o Novo Testamento inteiro, Paulo, Pedro e os demais autores, eles citam muito ela, tanto que ela fica muito associada aos cristãos. Então os judeus pegam e fazem outra tradução conhecida, uma delas a de Áquila, que é para eles terem essa distinção. Eles não queriam estar associados aos cristãos. O cristianismo, a partir do momento em que ele nasce, ele sofre dois tipos de perseguição. Primordialmente, ele é perseguido pelos judeus. Nós vemos, por exemplo, no livro de Atos, Lucas já retrata a perseguição de judeus. Vemos o martírio de Estevão, vemos
os apóstolos sendo levados para o Sinédrio para serem calados. E nós vemos, por exemplo, Paulo pedindo ajuda a Roma, por ele ser um cidadão romano, para se livrar da perseguição dos judeus. Porque até nessa época, como eu disse, Roma via os cristãos apenas como uma extensão do judaísmo, assim como os zelotes, fariseus e saduceus. Só que chega um momento em que os cristãos querem deixar bem claro que eles não têm associação aos judeus, e os judeus a mesma coisa. Então Roma começa a ver um certo perigo nos cristãos. E nisso inicia-se a inversão. Os romanos começam a perseguir os cristãos e entre o período 60 até o ano 320, pelo menos 10 grandes perseguições sofridas pelos cristãos. Nós vamos listar elas rapidamente. Durante essa aula veremos 9. Na próxima aula nós veremos a 10ª, que foi a maior. A primeira perseguição se deu no ano 64 a 68, a mando de Nero. Nero, a princípio, ele assume o trono no ano 54 e ele tem um reino pacífico e favorável aos cristãos. Porém, na noite de 18 de julho do ano 64, começa o famoso incêndio de Roma e Nero abre os seus palácios para aqueles que estavam perdendo suas casas, e dos 14 bairros de Roma, 10 são incendiados. Esse fogo dura durante 6 dias e 7 noites e devasta Roma. Começa a surgir um rumor que Nero havia posto fogo propositalmente para que, no seu orgulho, na sua soberba, ele reconstruísse toda Roma dedicada a ele. Com o clamor popular cada vez mais apontando para ele, que provavelmente foi ele tem uma ideia. Dos 4 bairros que não são incendiados, 2 são de cristãos. Então, o que ele faz? Os cristãos que puseram fogo em Roma. Nessa época, os cristãos já eram alvos de calúnias, focos de críticas, então ele apenas fomenta isso. Esse ódio aos cristãos, então ele joga a culpa nos cristãos. Tácito, historiador pagão, ele relata mais sobre esse assunto. Ele diz assim: apesar de todos os esforços humanos, de liberdade do imperador e dos sacrifícios oferecidos aos deuses, nada bastava para apartar a suspeita, nem para destruir a crença de que o fogo havia sido ordenado por Nero. Portanto, para destruir esse rumor, Nero fez aparecer como culpados os cristãos, uma gente odiada por todas as suas abominações, e os castigou com muito refinada crueldade. Cristo, de quem tomam o nome, foi executado por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Detido por um instante, essa superstição daninha apareceu de novo, não somente na Judeia, onde estava a raiz do mal, mas também em Roma, este lugar onde se encontram seguidores de todas as coisas atrozes e abomináveis que chegam desde todos os cantos do mundo. Portanto, primeiro foram presos os que confessaram ser cristãos, e baseado nas provas que eles deram, foi condenado uma grande multidão, ainda que não os tenham condenado tanto pelo incêndio, mas sim pelo seu ódio à raça humana. Aqui Tácito, como um pagão, ele abraça essa crítica, essa suposta falação no meio do povo de que os cristãos tinham ódio pela raça humana, e mais à frente nós vamos ver que tipo de ódio é esse. Mas nós vemos que Tácito ele é bem claro e bem honesto a dizer que foi Nero e que os cristãos não estavam sendo mortos porque eles puseram fogo em Roma, mas por causa da superstição que havia no povo, das práticas abomináveis, embora ele não diga quais, nós temos por baixo o que passava pela mente deles. Tácito prossegue falando como Nero lida com os cristãos. Ele diz assim: além de matá-los, se referindo aos cristãos, fê-los servir de diversão para o público, vestiu-os em peles de animais para que os cachorros os matassem a dentadas. Outros foram crucificados, e a outros acendeu-lhes fogo ao cair da noite,
para que iluminassem a cidade, ou seja, eram feitos de tochas humanas. Nero fez que se abrissem seus jardins para essa exibição, e no circo ele mesmo ofereceu um espetáculo, pois se misturava com as multidões, disfarçado de condutor de carruagem, ou dava voltas em sua carruagem. Tudo isso fez com que despertassem a misericórdia do povo, mesmo contra essas pessoas que mereciam castigo exemplar, pois via-se que eles não eram destruídos para o bem público, mas para satisfazer a crueldade de uma pessoa. Então, nós vemos como Nero, de forma cruel, mata os cristãos com tochas humanas, jogado aos animais, entre outras coisas. Nisso, Nero promulga um edito contra os cristãos, que não chegou a nós, não sabemos o que ele promulga, e então ele dá uma margem para todos os imperadores que virão usar esse edito para perseguir os cristãos. No ano de 68, o império se rebela contra Nero por causa do seu governo dúbio, e o Senado depõe ele, por isso, fugitivo e sem aonde morar, ele pega e se mata. Nós vemos que essa perseguição é local, em Roma provavelmente, não foi na extensão do império completo, mas nós vamos ver que durante essas 10 perseguições houve sim focos de imperadores querendo destruir completamente da face da terra qualquer rastro do cristianismo. A segunda perseguição veio sob Domiciano, no ano 81 ao ano 96. Não sabemos o motivo ao certo, mas o seu foco foi manter o paganismo firme, porque nessa época o paganismo já começa a ter suas bases abaladas pelo cristianismo. Domiciano faz promulga um edito, dizendo que nessa época o templo de Jerusalém já havia sido destruído, sob o filho de Vespasiano, Tito, cumprindo-se Marcos 13:2, onde Cristo fala que não sobrará pedra sobre pedra. Então Domiciano fala, já que vocês não têm mais tempo para enviar os seus dízimos, vocês vão enviar todos os seus tributos ao império. E os judeus, eles se negam a fazer isso, porque eles dizem, através disso, dessa revolta, dizendo que o império não substitui o templo. Então, começa a ser dispensado uma perseguição sobre os judeus, e nessa época ainda os cristãos estavam bem associados. Então, os cristãos também padecem. Nessa perseguição, Domiciano chega a executar até o seu parente Flávio Clemente e sua esposa Flávia Domitila por ateísmo e costumes judaicos. Provavelmente eles eram cristãos e são os primeiros mártires que nós temos relatos de nomes. Não sabemos ao certo, mas provavelmente eles foram mortos por serem cristãos. Nós vamos ver depois o porquê eles eram condenados por ateísmo. Nessa época, durante essa perseguição, nós temos a composição do livro de Apocalipse pelo apóstolo João, provavelmente, onde ele descreve as perseguições, em especial para 7 igrejas da Ásia, em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, é mais ou menos nesse período. É interessante que, antes de encerrar essa parte do século I, um pouco mais de 70 anos após a morte de Cristo, o cristianismo, o evangelho já tinha feito tal progresso que, em alguns lugares, como eu relatei, o paganismo já não havia mais a sua glória, o seu auge. Então, um dos fatores contribuintes para isso foi que 2/3 do Império Romano era feito de escravos. Então, o evangelho trouxe a igualdade entre escravos e servos. Tanto que nós temos na nossa Bíblia, no Novo Testamento, a carta a Filemon, que era um dono de escravos, onde Paulo fala, toma de volta o seu escravo Onésimo e acolhe ele agora como um seu irmão na fé, e não como escravo. Então, Paulo vai contra a escravidão. E nessa época, os templos começam a ficar vazios, desertos, não há mais sacrifícios, não há mais adoração. Então, começa a se levantar um clamor desses pagãos contra os cristãos, como nós vemos já em Atos 19:27, onde Lucas relata o clamor dos
pagãos em Éfeso, que diz assim: e não somente há perigo de nossa profissão cair em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. Então isso já começa desde a época que Lucas compõe o livro de Atos. Lembrem bem dessa passagem que nós vamos usar ela nessa e na próxima aula, certo? Da deusa Diana. No final do século I, por volta do ano 100, João morre, é o último apóstolo a morrer. E nas suas últimas palavras ele diz o seguinte: como será agora quando ninguém mais poderá dizer, eu vi, eu estava lá, eu testemunhei? Então João tem uma séria preocupação a respeito da autoridade apostólica. Nós vemos que os apóstolos não deixam outros apóstolos para sucederem eles, mas sim presbíteros. Então não há mais a autoridade de pessoas que viram o Senhor, que receberam as doutrinas diretamente da boca do Senhor. Então há essa preocupação, como a igreja irá caminhar. Nessa época ainda não havia o Novo Testamento compilado. No século II, a partir do ano 100 até o ano 200, nós iniciamos com a perseguição sobre Trajano, a partir do ano 112 até o ano 117. Nós vemos que no século I nós sabemos que há martírios, mas não temos relatos detalhados. Porém, começa a crescer esses relatos e nós vemos o clímax desses relatos no século III, oferecidos por meio de atas ou atos. Essa perseguição é bem retratada numa carta que foi preservada até nós, de Plínio, o jovem, ao imperador Trajano, onde Plínio expõe as suas dúvidas como proceder com os cristãos. Eu estou lendo esses relatos de Plínio e do Tácito, porque há muitos hoje que dizem que a prática dos cristãos nessa época não era de adorar Cristo como Deus, ou que foi um movimento tardio. Então esses documentos eles servem para mostrar que não foi forjado o movimento cristão. Ele é embasado, a historicidade tanto de Cristo quanto dos cristãos primitivos, por autores pagãos, historiadores pagãos. Isso não é lenda, certo? E majoritariamente os historiadores concordam hoje com a existência de Cristo, todos os sérios pelo menos. Então, na carta de Plínio ao imperador Trajano, ele diz assim: tenho por praxe submeter-te todos os assuntos sobre os quais tenho dúvidas, pois quem melhor poderia orientar-me em minhas incertezas ou me instruir na minha ignorância? Nunca participei de inquéritos contra os cristãos, assim ignoro, pois, as penalidades e instruções costumeiras, e em que medidas devem ser aplicadas penas e investigações judiciárias. Estou diante de algumas questões não sem perplexidade. Deve-se considerar algo com relação à idade, ou a criança deve ser tratada da mesma forma que o adulto? Cabe o mesmo tratamento a enfermos e a robustos? Deve-se perdoar o que se retrata, ou se um homem, uma vez tenha sido cristão, nada de bom faz ele para deixar de ser um? É punido simplesmente por ser um cristão, mesmo sem crimes, ou apenas os delitos associados ao nome devem ser punidos? Esta foi a regra que eu segui diante dos que me foram deferidos como cristãos. Eu interroguei estes como se eles fossem cristãos. Aqueles que confessavam, eu interroguei uma segunda e uma terceira vez, ameaçando-os com suplício. Aqueles que persistiam, eu ordenei executá-los, pois eu não tinha dúvida de que, independentemente da natureza do seu credo, a teimosia ou obstinação inflexível deveriam ser punidas. Outros, possuídos da mesma loucura, mas porque eram cidadãos romanos, eu assinei uma ordem para que fossem colocados no rol dos que devem ser enviados a Roma. Bem cedo, como geralmente acontece em casos semelhantes, espalharam-se acusações, de modo que meu tribunal está inundado com uma grande variedade de casos por causa dos procedimentos em curso. Recebi uma denúncia anônima contendo grande número de nomes. Aqueles que negaram que eles foram ou haviam sido cristãos, se
se invocassem os deuses segundo a fórmula que haviam estabelecido, se fizessem sacrifícios com incenso e vinho para a tua imagem, a imagem do imperador, e se além disso amaldiçoavam a Cristo, nenhum dos quais aqueles que são realmente cristãos é dito, pode ser forçado a fazer isto, estes achei melhor libertá-los. Outros cujos nomes haviam sido fornecidos por um denunciante, disseram ser cristãos e cujos nomes haviam sido fornecidos por um denunciante, haviam sido e depois deixaram de serem, alguns há cerca de 3 anos antes, outros muitos anos, alguns tanto quanto 25 anos. Todos veneraram vossa imagem e as estátuas dos deuses, amaldiçoando Cristo. Eles alegaram, contudo, que a soma e substância de sua falta ou erro não passava do costume de se encontrar em um dia fixo antes do amanhecer. Aqui vai mostrar como eles procediam, certo? Se encontrar num dia fixo antes do amanhecer para cantarem um hino a Cristo como um Deus. Então, desde essa época, eles adoravam Cristo como um Deus. Se comprometeram por juramento, não perjurar qualquer crime, roubos, latrocínios e adultérios, a não faltar com a palavra dada e não negar um depósito exigido na justiça. Findo esses ritos, tinham o costume de se separarem e de se reunirem novamente para uma refeição, que é a ágape, a ceia. Este, aliás, era um alimento comum e inofensivo, sendo que tinham renunciado a essa prática após a publicação de um edito que promulguei segundo as tuas ordens. Se proibiam as associações secretas. Então, a partir desse momento, para aquilo que nós vemos em 1 Coríntios 11, onde eles comiam e teve até o problema lá na igreja de Corinto. Então achei necessário arrancar a verdade por meio da tortura de 2 escravas que eram chamadas diaconisas. Assim julguei necessário para descobrir qual era a verdade sobre a tortura de 2 escravas, mas descobri nada mais que uma superstição irracional e sem medida. Por isso suspendi o inquérito para recorrer ao teu conselho. Então nós vemos a confusão dele. O assunto pareceu-me digno de merecer tua opinião, especialmente por causa do grande número de acusados. Há uma multidão de todas as idades, de todas as condições e dos 2 sexos que estão ou estarão em perigo, pois o contágio dessa superstição se espalhou não só nas cidades, mas também nas vilas e fazendas. Contudo, creio ser possível contê-la e exterminá-la. Tadinho. É certamente bem claro que os templos, que estavam quase desertos até pouco, começaram a ser novamente frequentados e os ritos religiosos estabelecidos, que haviam sido interrompidos há muito tempo. Então, sendo retomados, e que animais para sacrifício voltaram a ser vendidos, estão chegando de todos os lugares, que até então havia muitos poucos compradores. Por isso é fácil concluir que uma multidão de pessoas podem ser reformada se fosse aceito o arrependimento deles. Então nós vemos um relato bem claro e completo de como eles lidavam com os cristãos e qual era a prática daquela época. E em resposta, Trajano a Plínio diz: você observou o procedimento adequado, meu querido Plínio, em peneirar os casos daqueles que haviam sido denunciados a você como cristãos. Não cabe formular regra dura e inflexível de aplicação universal. Eles não estão a ser procurados. Se eles são denunciados e provaram sua culpa, eles devem ser punidos, com esta restrição, de que se alguém nega ser cristão e mediante adoração aos deuses demonstra não ser atualmente, ainda que este esteve sob suspeita no passado, deve ser perdoado em recompensa de sua emenda. Mas acusações postas anonimamente não deveriam ser lugar em qualquer prossecução. Por isso é tanto um tipo perigoso de precedente e fora de sintonia com o espírito de nossos tempos. A questão é que a partir desse mandato, provavelmente Trajano não escreve isso apenas a Plínio, ele tem como edito assim: nós não devemos ir caçar os cristãos, mas a partir do momento que uma pessoa é denunciada cristão, o governo deve ser, o império deve inquirir essa questão e tentar ao máximo que esse cristão apostate da fé. Só que eles não aceitam, por questão de honra, testemunhos ou denúncias anônimas. Então, através disso, Trajano institui um edito e dá uma margem na lei para que todos os imperadores para frente dele usem essa brecha para, se não perseguir de forma sistemática, a partir de qualquer denúncia, os cristãos serem mortos. A 4ª perseguição se deu sobre Marco Aurélio no ano 161 ao ano 180. Ele não foi como Nero ou Domiciano, ele foi um homem apaixonado pelo poder, vanglória, culto. Ele deixa escrituras
para o seu uso pessoal de meditações, em que são as glórias literárias daquela época. A questão é que começou a ter inundações, epidemias, catástrofes naturais no governo dele, e ele entende que isso era a fúria dos deuses pelo povo ter deixado o culto pagão e se tornarem cristãos. Então ele institui perseguição a esses cristãos para que eles voltassem ao paganismo e livrassem, digamos assim, o império da fúria dos deuses. Nessa época aparecem os famosos apologetas, os pais apostólicos, a patrícia, como dizemos, que são os defensores da fé. Apologeta significa defensor da fé. Por que foi necessário aparecer defensores da fé? Porque havia 3 principais acusações, 3 principais problemas que a igreja precisava, já nessa época, lidar. Primeiro, havia os boatos populares. Agora nós vamos falar o que Tácito dizia. Os cristãos eram acusados de canibalismo por causa da ceia do Senhor, que é o corpo e o sangue de Cristo. Então as pessoas ouviam, então falavam, eles estão comendo o corpo e o sangue de um homem, eles são canibais. Alguns pagãos chegam a dizer que durante o rito de iniciação de um neófito, de uma pessoa que quer se tornar cristã, eles pegavam um pão e colocavam uma criança dentro e cortava esse pão com a criança dentro, ainda com o corpo da criança palpitante ainda, e esse neófito teria que comer esse pão, e através desse ato horrendo, esse neófito deveria guardar segredo de todas as formas secretas que ele deveria entrar, que precisava para entrar. Então, as pessoas não entendiam, criavam mitos. Havia também a acusação de incesto, porque marido e mulher se chamavam de irmãos. Eram acusados de falta de patriotismo, porque eles não adoravam o imperador, eles não praticavam as festas cívicas, que tinham imoralidades e orgias e idolatria, e nem se alistavam no exército para, primeiro, não matarem e não adorarem, não cultuarem a imagem do imperador. Lembrando que nessa época, cultura e religião é muito ligado. Então, eles não participavam das questões da cultura porque elas tinham implicações religiosas. Então, eles eram considerados como... eles não eram patriotas. Eles também eram acusados por terem ódio à raça humana, porque eles não participavam dessas atividades sociais. Acusados de antifamília, porque no matrimônio, no martírio, eles deixavam os seus pais, seus filhos, seguindo as passagens de Lucas 14:6, Mateus 10:37, 19:29, onde por meu nome, aquele que não negar seu pai e sua mãe por meu nome não é digno de mim, Jesus falando isso. Então, durante o martírio, nós vemos pais suplicando para os filhos negarem e eles não negam. Eles também eram acusados de causadores de catástrofes. O próprio Tertuliano, ele ironiza esse ódio injusto contra o cristianismo, dizendo: o termo conspiração não deve ser aplicado a nós, cristãos, mas sim àqueles que planejam incitar ódio contra as pessoas decentes e dignas, aqueles que gritam pelo sangue dos inocentes e apelam por justificação do seu ódio, na desculpa tola de que os cristãos são culpados de cada calamidade pública e cada desgraça que se abate sobre o povo. Se o Tibre, que é um rio, transborda, se o Nilo não consegue subir e inundar os campos, se o céu retém a sua chuva, se houver terremotos ou fome ou praga, logo surge o grito: os cristãos aos leões. Então ele mostra bem o espírito daquela coisa. Qualquer coisa, choveu, culpa do cristão. Não choveu, culpa do cristão. Eles procuravam alguma desculpa para matar os cristãos. Também eles eram acusados como a causa de pobreza do império e eram acusados de ateus, porque eles adoravam um Deus invisível que não tem imagens. Então eles eram acusados de ateus e, lógico, adoravam também um homem que se dizia o Deus encarnado. Essa é a primeira questão que os apologetas tiveram que lidar. A segunda foi a crítica por parte da classe culta, porque
a classe culta, a maioria dos cristãos eram pobres, eram escravos, como eu disse, eram carpinteiros, pedreiros, ferreiros, pessoas que não tinham dinheiro, não eram filósofos sábios. Agora que começa a entrar esse outro nível de cristãos. Então eles eram acusados por ser uma religião idiota, por ser uma religião que não segue a lógica, ilógica, composta por pessoas ignorantes. De certa forma, era composta por pessoas simples, mas não era uma religião fútil e ilógica. Nisso aparecem alguns escritos, como um dos principais que eu ressalto, o discurso, a carta a Diogneto, que é uma excelente epístola, onde esse autor, que nós não temos noção de quem tem escrito, né, o autor anônimo, mas é muito bonita essa carta e ela defende bem a racionalidade do cristianismo, dizendo, um dos pontos culminantes, clímax dela, é dizer que a igreja é a alma do mundo. E assim como o espírito milita contra a carne, mas sem ela não vive, assim também o mundo persegue a igreja, mas sem ela não vive. E por último, começa a surgir heresias. Nesse tempo havia muito secretismo, as pessoas que eram conversas do paganismo, elas traziam práticas pagãs para o seu culto, incorporavam isso, porque ainda estava nessa mentalidade, lembram da cultura grega, em que eles abraçavam todo tipo de deidades e práticas, e nessa época também não havia ainda o cânon do Novo Testamento, não havia os 27 livros estabelecidos como regra de fé, então começa a surgir diversas heresias. Dos relatos que evidenciam esse sincretismo de alguns cristãos está num testemunho em que o imperador Adriano escreve ao seu cunhado, o cônsul Serviano, acerca do Egito, cuja capital era Alexandria. Ele diz assim: queridíssimo Serviano, o Egito que tanto elogiavas parece-me ser leviano, vacilante, borboleteador entre os rumores de cada momento. Os que adoram a Serapis, divindade secrética helenística egípcia, são cristãos. E os que se dão título de bispos de Cristo são devotos a Serapis. Não há chefes nas sinagogas dos judeus, nem samaritano, nem presbítero cristão, que não seja também numerólogo, adivinho e saltimbanco. Saltimbanco seria mais ou menos um farsante, charlatão, que vende elixir no mercado, dizendo que curava tudo. São gente altamente sediciosa, vã e injuriosa, e sua cidade é rica, opulenta e fecunda. Nela ninguém está ocioso. Uns sopram vidro, outros fabricam papel e todos parecem ser tecedores de linho ou têm algum ofício. Os reumáticos, os mutilados, os cegos e até os inválidos têm trabalho. O único Deus de todos eles é o dinheiro, a quem adoram os cristãos, os judeus e toda classe de pessoas. É lógico que não foram todos, mas havia sim um número considerável para chamar a atenção desse imperador. As principais heresias que surgiram nessa época, vamos listar pelo menos 3 delas. Primeiro, o gnosticismo. O gnosticismo, na verdade, havia várias vertentes de gnosticismo, que nós podemos intitular como gnosticismo, mas basicamente eles tinham alguns elementos em comum que diziam, primeiramente, que eles tinham uma atitude negativa para o mundo material, de modo que a salvação consistia em escapar da matéria. A salvação, o foco de salvação é você libertar o seu espírito desse corpo corruptível. O segundo ponto é que é uma ideia de salvação obtida mediante um conhecimento especial. Não basta você conhecer apenas o Evangelho. Você tem que ter um conhecimento especial. Aí entra a questão da religião de mistérios, que nós vamos ver na próxima aula, em que você necessita para ser salvo. Daí vem o termo gnosticismo, da palavra gnosis grega, que significa conhecimento. Nem todos os gnósticos, na verdade, eram cristãos. Porém, o gnosticismo, a partir desses cristãos que abraçavam essa filosofia gnóstica,
ameaçava muito forte os princípios da fé, porque eles negavam, por exemplo, a criação, dizendo que este mundo não era uma obra boa e agradável a Deus, uma perfeita, que nem Gênesis diz, que viu tudo Deus que era muito bom. Eles dizem que isso não é verdade, que na verdade foi um semideus que criou essa matéria, um Deus mau. Eles negam a encarnação de Cristo, eles negam que Cristo se fez carne física, que nem nós, e dizendo, a heresia docetista que leva esse nome, diz que Cristo apenas veio com aparência de carne, mas na verdade não era carne, porque a matéria era má e Cristo não poderia tomar a matéria sobre si. E também eles negavam a ressurreição final, dizendo que Deus não restaurará todas as coisas físicas. Ele não fará dessa terra um novo céus e nova terra. Não. Será algo espiritual. Além disso, eles eram dualistas entre espírito e matéria, e como resultado, eles diziam que todo pecado feito no seu corpo, na matéria, não valiam nada, porque o que interessa é o seu espírito. E nisso dava a legalidade para muitos pecados e muitas depravações. Outro ponto do gnosticismo que vai influenciar muito a visão romana, quando eu me refiro à visão romana eu digo a católica, é a questão da distância de Deus dos fiéis. Para eles, Deus está muito distante, é um ser totalmente superior, transcendente, e para nós termos acesso a Ele é necessário mediadores. E aí entra a questão dos santos e intercessores, depois, mais para frente. Na época de João, já começa um proto-gnosticismo. E nós vemos João no seu evangelho, e principalmente na sua primeira carta, no capítulo 4, no verso 1 a 3, ele indo bem contra o foco, o coração do gnosticismo, dizendo: amados, não creais a todo espírito, mas provais se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus vem em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Então ele vai totalmente. Os gnósticos estão dizendo que Cristo não vem em carne. Se Cristo não vem em carne, é o espírito do anticristo que está dizendo isso. Direto ao ponto. Esse movimento, eles começam a falsificar documentos em nome dos apóstolos. Nessa época aparece como, por exemplo, o Evangelho de Eva, o Evangelho de Judas, que fala que Jesus combinou com Judas para que Judas traísse Jesus e coloca Judas numa posição de herói. Também é o Evangelho de Maria Madalena, onde o famoso livro e filme que foi inspirado nele, o Código da Vinci, diz que Jesus havia tido um caso com Maria Madalena. Há também o Evangelho de Matias, o Evangelho de Tomás, ou o Quinto Evangelho, o Evangelho da Verdade, a Sabedoria, a Sofia de Jesus Cristo e outros. Nós vemos isso, por exemplo, em Gálatas 1:8, em que Paulo fala que mesmo que eles mesmos pregassem um outro evangelho, deveria ser maldito, porque começa a se passar pelos apóstolos. Nessa época, é lógico, os apóstolos já haviam morrido, mas eles dizem: achamos um escrito novo dos apóstolos. E então nós vamos ver que vai ser necessário agora sentar e estabelecer quais são os livros inspirados de autoria apostólica. E a segunda heresia que apareceu foi o marcionismo. O marcionismo foi um braço do gnosticismo, mas Marcião, que foi o cara que encabeçou essa heresia, ele negava que um Deus bom pudesse ter feito esse mundo material, e ele fazia uma distinção entre o Deus do Antigo e o Novo Testamento. Ele dizia que o Jeová do Antigo Testamento era um Deus ruim, vingativo, cruel, e dizia que o Deus, o Pai de Cristo do Novo Testamento, é um Deus bom, amoroso, e então Marcião funda uma igreja, onde ele não aceita os escritos do Antigo Testamento, e ele cria para si, sendo o primeiro cânon, ele estabelece quais livros ele acha que são inspirados.
E nesse cânon ele coloca só o Evangelho de Lucas, é lógico que totalmente mutilado, os pontos que ele não gosta, e 10 cartas paulinas. É dito que ele gostava muito dos escritos de Paulo, nessa parte ele tira as 2 epístolas a Timóteo e a epístola a Tito, e é dito que ele estudava muito Paulo, e também é dito que ele foi um dos que mais estudou Paulo e um dos que menos entendeu, porque ele acaba distorcendo completamente o Evangelho. Por último, há uma heresia também que teve bastante foco no século II, foi o montanismo, liderado por Montano, um bispo da região da Frígia. O ensino e a ênfase de Montano era o Espírito Santo. O que acontece? Nessa época, por volta do ano 150, começa a descer, a dar um caimento grande nos dons apostólicos, porque os apóstolos desaparecem e começa a ter bem raro manifestações milagrosas. Então, Montano, ele vai contra isso, ele fala, não, Deus me ungiu como um novo profeta, um novo apóstolo, e ele chega a dizer ainda que Deus ainda fala através de homens, como falou através de Paulo. E é lógico que ele estava se referindo a ele. Então ele começa a rogar para ser a mesma autoridade dos apóstolos. E ele solta pérolas como, eu sou Deus onipotente habitando em um homem. Muito humilde ele. Ele, juntamente com 2 profetisas, de nome Prisca e Maximília, eles começam um novo movimento, dizendo que passou-se a época do Filho, e a partir de agora, através dele, inicia-se a era da Igreja do Espírito Santo. Esse movimento é chamado de a nova profecia, e ele tem um tom muito escatológico, focado muito na volta de Cristo, e ele chega até marcar a volta, uma data para a volta de Cristo, dizendo que seria no ano 258, na cidade de Pusa, na Ásia Menor, e com isso grandes multidões seguem para essa cidade, mas nada acontece lá. O problema é que eles focavam muito em santidade, muito em seguir leis. E nisso eles conquistam a simpatia de um dos grandes apologetas, chamado Tertuliano. No fim da sua vida, ele se torna montanista, tanto que hoje, mesmo ele influenciando, por exemplo, que nós vamos ver aqui, as questões da Trindade, ele que começa a cunhar esses pontos da Trindade, da divindade de Cristo, ele mesmo assim ele não é considerado um santo pela Igreja Católica por ter se associado a essa heresia montanista. Assim que Montano começa esse movimento, a Igreja já excomunga ele e coloca ele como uma seita e algo heterodoxo. Heterodoxo significa que não é segundo ao Evangelho, não é ortodoxo, certo? Baseado nesses 3 princípios, as calúnias populares, a calúnia dizendo que era uma religião inculta e irracional, e a essas heresias, a Igreja responde de 3 formas. Primeiro, ela estabelece o cânon, ela começa a estipular quais livros eram e quais livros não eram inspirados pelo Espírito Santo e deveriam ser lidos na Igreja. Nós vemos que desde o início Paulo considera Lucas na mesma autoridade do Antigo Testamento. Nós vemos isso em 1 Timóteo 5,18, onde ele cita Deuteronômio 25 e Lucas 10,7. Nós vemos que Pedro também reconhece os escritos de Paulo como parte da Escritura. Nós vemos em 2 Pedro 3, 15 a 16. E alguns livros do Novo Testamento já estavam em circulação nas igrejas. Nós vemos isso, por exemplo, em Colossenses 4,16 e 1 Tessalonicenses 5,27. Nós não vamos ter tempo de abrir nessas passagens, certo? A partir de Clemente de Roma, que foi um bispo, ele menciona pelo menos 8 livros do Novo Testamento, já no ano 95. Inácio de Antioquia reconhece cerca de 7 livros no ano 115.
Policarpo, um discípulo de João, o apóstolo, reconhece 15 livros, já no ano 108. Mais tarde, Irineu menciona 21 livros, dos que nós temos hoje, dos 27, no ano 185. Hipólito reconhece 22 livros, no ano 170. E os livros que têm mais dificuldade de consenso para os cristãos estipularem se eram canônicos ou não, era o livro de Hebreus, a carta de Tiago, 2 Pedro, 2 João e 3 João. Certo? Hebreus por causa da autoria, que muitos acreditavam que era Paulo que havia escrito, outros acreditavam que era outro apóstolo, ou alguém próximo aos apóstolos. E os demais também era meio... Tiago, por causa da questão que Tiago enfatiza bem obras, mas ele enfatiza na vida de um cristão, né? Tanto que Lutero acaba tendo um pouco de problema com essa carta, mas depois ele reconhece ela como canônica. E 2 Pedro, 2 João e 3 João são por causa tanto da sua autoria quanto do seu conteúdo. O primeiro cânone formado foi o cânon muratoriano, que foi compilado no ano 170. O cânon muratoriano, cânon significa vara de medir, certo? Então, é o modo que nós podemos medir a doutrina correta e a heresia, digamos assim. No cânon, incluiu todos os livros do Novo Testamento, exceto Hebreus, Tiago e 3 João. Ou seja, nós temos aqui já 24 livros dos 27 que nós temos. No ano 363, depois de Cristo, o Concílio de Laodiceia estabelece que somente o Velho Testamento, juntamente com os apócrifos e os 27 livros do Novo Testamento deveriam ser lidos nas igrejas, não dizendo que os apócrifos são infalíveis, tá? Mas devem ser lidos como meio de edificação para a igreja, história, como os Macabeus, os livros que tem a mais na Bíblia Católica. O Concílio de Hippo, no ano 393, e o Concílio de Cartagena, no ano 397, também afirmam a autoridade dos mesmos 27 livros. E os concílios eles se baseiam basicamente em 4 pontos para estabelecer se um livro é canônico ou não. Primeiro, foi um apóstolo ou alguém próximo ao apóstolo, o autor desse livro? Se não tem autoridade apostólica, não podemos incluir. Por exemplo, a carta de Diogneto é totalmente ortodoxa, mas não tem uma proximidade de apóstolos. Certo? Segundo, o livro é aceito pelo corpo de Cristo como um todo. Terceiro, o conteúdo do livro é de consistência doutrinária e ensino ortodoxo. E por último, esse livro contém provas de alta moral e valores espirituais que reflitam a obra do Espírito Santo. Lembrando que não foi a igreja que instituiu a Bíblia, pelo amor de Deus, não caiam nessa. Não caiam nessa que foi a igreja, que a Bíblia não caiu do céu com um zíper bonitinha. Lógico que não, ninguém é tonto de achar que foi isso. Mas não foi a Bíblia que falou, deixa eu ver, esse livro vai, esse livro não vai, porque eu quero. Não foi isso. Houve regras para se estabelecer isso. Tá? Então não caia na conversa de padres ou outros que falam, não, foi a igreja tem autoridade sobre a Bíblia. Não tem autoridade sobre a Bíblia nenhuma. Tá? Por isso que nós enfatizamos o sola escritura, que nós vamos ver mais à frente, que é a Bíblia é a nossa única regra de fé. Continuando, o segundo ponto de resposta da igreja foi o credo. Credos que foram instituídos. Credo significa creio, tá? Não outra coisa. Credo, o primeiro credo, um dos primeiros credos foi chamado de símbolo romano, mas logo depois ele foi conhecido como Credo dos Apóstolos, que nós temos na última página de nossa Bíblia aqui da igreja. Ele, é lógico que não foi provavelmente feito pelos apóstolos, mas foi feito pelos bispos como uma resposta aos gnósticos e aos marcionitas, que também era um braço do gnosticismo. O credo dizia assim, credo apostólico: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu,
está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, da onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, que seria católica, católica significa universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Primeiro, Cristo foi morto por Pôncio Pilatos, eles colocam Cristo como um ser histórico. Então já quebra com o gnosticismo. Creio na ressurreição do corpo, quebra com o gnosticismo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, vai contra o marcionismo. Então nós vemos que estabelecendo as doutrinas corretas, eles começam a refutar as heresias. Outro credo importante foi o peixe. O peixe foi um dos primeiros símbolos do cristianismo. E a palavra peixe em grego é ictus. E a partir dessa palavra eles pegam cada letra e formam uma palavra. E nisso forma-se uma frase que é Iesus Christus Theo Rius Soter, que significa Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. Então, para eles se identificarem, eles bastavam fazer o peixe, porque eles estavam professando que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Salvador. Bem interessante isso. Então, quando vocês veem o peixe, o símbolo do peixe é por causa disso. É um dos principais símbolos da igreja primitiva. Outro ponto foi a questão de sucessão apostólica, e nesse ponto foi de forma prudente. Tá? Eles diziam que não havia nenhuma doutrina nova, que nem o gnosticismo falava, nenhum conhecimento novo que os apóstolos não passaram para os presbíteros, que eram seus discípulos. Então, não existe esse negócio de, achamos uma epístola nova, achamos uma doutrina nova. Não, houve uma sucessão de doutrinas que os apóstolos passaram para os seus discípulos. E eles não esconderam nada. Então, a igreja, ela está com o evangelho pleno, ela não precisa de nada mais. Porém, é lógico, depois vai se distorcer essa questão dizendo da infalibilidade do Papa. E nesse ponto é instituído o nome Igreja Católica, que significa Igreja Universal ou segundo o todo. Segundo o todo o quê? Segundo todo o Evangelho. Então, a Igreja Católica significa a igreja que abraça o Evangelho sem nenhum acréscimo, sem nenhuma heresia, para poder diferenciar desses movimentos heréticos, certo? 4 principais apologetas. Irineu de Lyon, nasceu no ano 130, morreu no ano 202, ele era um pastor. Em resumo, a teologia de Irineu, ela consiste grandiosa e amplíssima visão da história, de tal modo que os propósitos de Deus, que é o sumo pastor, segundo ele, se cumprem através da história. Nessa história, o ponto central é a encarnação de Jesus Cristo, não simplesmente porque ele tenha vindo corrigir a carreira atrofiada da humanidade, mas também, sobretudo, porque Deus já projetava a encarnação como ponto culminante de toda a obra desde o próprio momento da criação. O propósito de Deus é unir-se ao ser humano e isso ocorreu em Jesus Cristo de modo inigualável. O segundo apologeta é Clemente de Alexandria. Nasceu no ano 150 e morreu em 215. A importância de Clemente não está no que ele tenha dito sobre tal ou qual doutrina, mas no modo em que seu pensamento é característico de todo um ambiente de tradição forjados na cidade de Alexandria. Ele que vai influenciar o modo de visão, o modo de interpretação da escola de Alexandria, que nós vamos ver mais à frente, que se situava no Egito. Basta nos dizer sobre Clemente que se trata de um tipo de teologia cuja preocupação fundamental consiste em construir pontes entre a fé cristã e a cultura que rodeia ele, mostrando que o cristianismo não é uma superstição, uma religião ilógica. E o foco dele é para essas pessoas cultas. Outro apologeta foi Tertuliano, que eu disse que ele abraçou a questão do montanismo. Nasceu em 160 e morreu em 220. Tertuliano ele foi de grande importância para a igreja. Ele escreve diversas obras contra Marcião e os gnósticos. Porém, por volta dos 50 anos, ele abraça o montanismo. Ele foi o primeiro teólogo que escreve em latim, que naquela época
é a língua popular. Então, o foco dele é levar a teologia para os povos, para o povo, né? Para as pessoas que não menos cultas. E, em razão disso, ele influencia muito toda a teologia ocidental, inclusive nós, tá? Mesmo após ele ter virado montanista, ele influencia a igreja. Na sua obra Trindade, que ele cunha esse termo, ele cria o termo Trindade, ele expressa a fórmula básica da Trindade, que é uma substância em 3 pessoas, que nós usamos até hoje. E ele diz também que em Cristo há uma pessoa e 2 substâncias ou naturezas. Tais formas influenciarão os credos que nós vamos ver na próxima aula, do século 4 e 5. Lembrando que ele não cria a doutrina da Trindade, tá? Ele apenas cria um termo taxológico para se expressar a doutrina e para sistematizar a doutrina que aparece na Bíblia, certo? Ele influencia também de forma negativa a igreja na questão de penitências. Para ele, todo pecado ele gera consequências e Deus demanda uma punição pela transgressão. Então, nisso, o pecador teria que dar uma satisfação, satisfazer essa punição através de alguns meios que acaba ganhando mais estrutura, mais incorporação e mais desvio das escrituras que nós vamos ver mais à frente. E por último, Orígenes de Alexandria, que viveu do ano 185 ao ano 254. Orígenes ele era um discípulo de Clemente, e durante a perseguição que nós vamos ver sob Sétimo Severo, o pai dele é preso e martirizado. Nisso, há uma febre de querer ser morto em nome de Cristo. Então, Orígenes quer ir com seu pai ser morto, e sua mãe precisa esconder as roupas dele para ele não sair de casa. Então, Orígenes acaba não indo ao martírio, e ele dedica a seu pai um tratado em que o exortava a ser fiel até a morte. Ele combate os gnosticismos, mas a igreja não denomina ele assim, mas ele é um herege. Ele se torna um herege porque ele começa a juntar muita filosofia, e ele segue muito mais filosofia do que a Bíblia. Um exemplo claro é a interpretação platônica, alegórica que ele faz de Gênesis 1 e 2, que ele fala que a criação original era em espíritos e há uma pré-queda, digamos assim, no mundo espiritual, e nisso se cria o mundo material para comportar esses espíritos que caíram, e nisso ele, mesmo combatendo o gnosticismo, ele abraça totalmente o gnosticismo nessa parte. E esses espíritos caídos agora estariam revestidos de corpos, e a matéria veio à existência com o propósito principal de suprir uma habitação e ser um meio de disciplina e expurgo desses espíritos caídos. Tá? Então ele é bem herege nessa parte. Nesse ponto, nessa altura da história, nós vemos que há uma confusão produtiva, porque não há muito certo o que é ortodoxia. Nesse momento começa a ser estipulado o que é ortodoxia ou não. Então nós vamos ver que todos os teólogos, sem exceção, pelo menos a maioria, não posso falar sem exceção, mas a maioria pelo menos, eles tinham algum ponto errado, de erro. Eles professavam boa parte da fé ortodoxa, mas algum ponto eles tinham erro, porque eles começaram agora, através da tentativa, a acertar o que era bíblico e o que não era, certo? Nessa época, o culto, vamos ver um pouco sobre a vida eclesiástica. O culto naquela época era mais ou menos assim. Havia principalmente era dividido em 2 partes o culto. Se comentava as escrituras, uma pregação básica, se cantava hinos, e a segunda parte começava geralmente com um ósculo santo de paz, onde era celebrado a ceia. Em alguns casos, pessoas que não eram batizadas, neófitos, alguns casos, eles eram permitidos a assistir a primeira parte do culto, a ver a pregação,
a cantar os hinos, só que eles eram impedidos de assistir a segunda parte, que é a ceia. Eles não eram autorizados a assistir à ceia do Senhor, porque era algo, digamos assim, de muito valor para aqueles cristãos. Então eles tinham muito zelo em quem participava da ceia. Outro ponto é que o costume deles era, desde muito cedo, era celebrar a comunhão em catacumbas, em cemitérios. Os cristãos se reuniam em cemitérios para trazer à memória os mártires. Tá? Não é nada culto aos mortos, não. Tá? Mas eles se reuniam nos cemitérios para trazer à memória os martírios e eles comemoravam, digamos assim, o aniversário desses mártires como a data da morte, não o dia que eles nascem. Tá? Porque eles entendiam que era o dia mais feliz da vida deles. E através disso que começa a ganhar o corpo da tradição, que é a origem da celebração da festa dos santos, tá? Que hoje nós temos aí. No século III, no início do século III, nós temos também uma prática muito interessante do batismo, em que nós vemos que no começo da igreja era muito simples se batizar, era um processo rápido, porque a maioria era judeu, então eles tinham uma mentalidade já do Antigo Testamento, eles entendiam as profecias messiânicas, a forma da criação, então não havia muita necessidade de se catequizar as pessoas que abraçavam a fé cristã. Só que a partir do século III, muitas pessoas começam a se converter do paganismo e é necessário tirar toda essa bagagem pagã dessas pessoas e inculcar nelas a questão judaico-cristã. Então, uma pessoa que quisesse se converter, ela demoraria 3 anos, e esse período se chamava de catecumenato. Essa pessoa demorava 3 anos para aprender sobre a fé cristã e ela era examinada antes de fazer o seu batismo, às vezes na companhia de seus padrinhos, e visto que ela estava pronta, ela era admitida para a classe dos que seriam batizados. O batismo ele era administrado uma vez por ano, no domingo da ressurreição. Logo depois desse tempo começa a haver mudanças nessa data, mas nesse período é no domingo da ressurreição. Bem de manhãzinha, para relembrar a ressurreição de Cristo, que foi bem de madrugada. Majoritariamente a instituição do batismo era por imersão, mas também havia por aspersão ou infusão. E havia muito simbolismo nesse batismo que nós vamos ver, que é muito interessante. O batismo era separado entre homens e mulheres, e a partir do momento em que a pessoa saía das águas, ela se despia, ela ficava nua, e ela recebia uma roupa branca, porque era sinal de sua nova vida em Cristo, baseado em Colossenses 3, 9 a 12 e Apocalipse 3, 4. Por isso a divisão entre homens e mulheres, tá? Além disso, davam para a pessoa beber água, em sinal que ela havia se tornado limpo, não só exteriormente, mas também interiormente. E ele também era ungido com óleo, porque agora o cristão era símbolo que ele veio se tornar parte de sacerdócio real. Ele era um sacerdote agora, assim como é dito em Pedro, em 2 Pedro. E ainda logo após dava a ele um copo com leite e mel, dizendo que agora sim ele havia entrado na terra que mana leite e mel. Olha que bonita essa simbologia que fazia. Depois disso, todos marchavam junto à igreja, onde o neófito participava pela primeira vez do culto cristão das duas partes, tanto da palavra quanto da ceia. A questão do batismo de criança, só por curiosidade, nós não temos certeza, não vamos entrar nessa questão também, porque historiadores são totalmente divididos nisso. Nós temos relatos, a partir do século III é certo que havia batismo de crianças, mas nós não temos certeza tanto a favor quanto contra
para ambos os lados, certo? No fim do século II, a igreja ela começa a desfrutar uma certa paz. Porque há problemas políticos no império, então o império ele não foca muito em suprimir o movimento cristão. Mas, quando se inicia no século III, a situação muda. E inicia-se novamente mais perseguições, e uma das grandes perseguições. A quinta perseguição se dá sobre Sétimo Severo. Ele não tem o nome Severo à toa. Tá? Essa perseguição se dá do ano 202 ao ano 210, onde Sétimo Severo ele tenta consolidar o seu poder como imperador baseado no culto aos soles invictus, que é o culto ao sol invicto, que é um culto pagão. Assim, era forçado as pessoas a sacrificarem e ele deixou proibido que qualquer pessoa se tornasse cristão. Você se converteu, você era ameaçado com pena de morte, certo? Nessa perseguição, os principais mártires Irineu, o pai de Orígenes, que nós dissemos, e o mais conhecido martírio de Perpétua e Felicidade, que eu vou ler aqui para vocês. Provavelmente Perpétua e Felicidade e seus companheiros, não eram só as duas, teve mais alguns moços, eles eram provavelmente montanistas e provavelmente o testemunho que chega até nós vem de Tertuliano. É interessante que esses 5 mártires que vamos falar agora, eles ainda eram catecúmenos, eles não eram batizados ainda, mas nós vamos ver que por isso que eles foram condenados, porque eles se convertem e a partir disso eles são condenados à morte por abraçarem o cristianismo. A heroína do martírio de Perpétua e Felicidade é Perpétua, que era uma mulher jovem de boa posição social, que amamentava ainda o seu filho, recém-nascido, e junto com ela acompanhavam 2 escravos. Felicidade e Revocato, o nome dos 2. E outros 2 jovens chamados Saturnino e Secúndulo, dos quais se sabe muito pouco. Boa parte do martírio é conduzido como se fosse a fala de Perpétua, que provavelmente é mesmo a fala dela. E quando Perpétua e seus companheiros são presos, os soldados, com o foco deles apostatarem, eles levam o pai de Perpétua à cela para que ele implore para ela, e ele implora ela com seu filho, o filho dela no colo, para que ela negasse a Cristo. E ela fala para ele: Pai, assim como todas as coisas têm sua função, o senhor está vendo aquele vaso? Ele falou sim. Ela falou: não tem como você mudar o vaso, porque a essência dele é ser um vaso. Assim também a minha essência é ser um cristão. E através disso nós vemos a garra que eles têm em não abandonar a sua fé. Felicidade, que era a escrava de Perpétua, que estava com Perpétua nessa época, ela estava grávida e quando ela foi presa ela tinha medo de ter o seu martírio tardado ou cancelado por causa disso, e não poder sofrer com os seus amigos. Mas, segundo conta o martírio que nos chega até hoje, as suas orações são respondidas e ela dá à luz com 8 meses a uma menina que imediatamente é adotada por outra irmã na fé. Quando os guardas veem ela sofrendo as dores de parto, eles começam a ridicularizar ela, dizendo: como você, não aguentando as dores de parto, pensa que vai aguentar a dor do martírio? E ela responde como uma boa cristã, dizendo: agora os meus sofrimentos são só meus, mas quando tiver que enfrentar as bestas, haverá outro que viverá por mim e sofrerá por mim, visto que eu estarei sofrendo por ele. Os condenados, eles tinham que usar uma roupa designada para o espetáculo, que eles iam ser mortos, e cada roupa fazia uma menção a um deus pagão. E é lógico, eles negam usar essa roupa, porque eles falaram: se nós estamos sendo mortos por causa
de não adorar os deuses na nossa morte, que não vai ser uma homenagem a eles, certo? Então eles se recusam a usar essas roupas. Para a Felicidade, ela dizia que o martírio dela não significava morte, mas sim um segundo batismo. Por fim, os homens foram lançados às feras. Saturnino e Refocato morreram rapidamente, mas nenhuma fera quis atacar Secúndulo. O javali que soltaram em lugar de atacá-lo feriu de morte um dos soldados, e quando o ataram para que um urso o atacasse, o urso negou-se a sair de seu esconderijo. Por fim, o próprio Secúndulo anunciou que um leopardo mataria, e assim aconteceu. Quanto a Perpétua e Felicidade, elas anunciaram que haviam preparado para ela, foi anunciado para a Perpétua e Felicidade que os guardas haviam preparado uma vaca furiosa para atacar elas. E quando Perpétua é atacada, ela é lançada ao chão e simplesmente o que ela faz é se vestir porque parte do seu corpo fica despido. E ela pede para recolher parte dos seus cabelos que haviam caído, porque aquilo era um símbolo de luto, e ela não estava em luto porque aquilo era, vamos dizer assim, a melhor hora de sua vida, porque ela estaria se encontrando com Cristo. E Felicidade, também ferida pela vaca, levanta a sua companheira e pergunta em voz alta, que surpreende a todos: onde está a famosa vaca? E por fim, elas, desgarradas e sangrando, elas se reuniram no centro do anfiteatro, onde se despediram com ósculo de paz umas das outras e se dispuseram a morrer à espada pelos soldados. Porém, o soldado que ia matar elas, ele não estava conseguindo acertar um golpe mortal. E chega uma hora em que a própria Perpétua guia a mão do soldado para ele atingir a garganta dela. E nesse ponto, o martírio diz que talvez o demônio a temesse tanto que não se atrevia a matá-la sem que ela o quisesse. O propósito de todas essas perseguições era a apostasia dos cristãos e o martírio dos obstinados. Mas veio ao contrário. O resultado da perseguição foi a purificação da igreja, porque aqueles que estavam duvidosos, deixavam, e a expansão da igreja, como Tertuliano diz, que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais cristão morria, mais gente se convertia por causa do testemunho deles. Nessa época era comum ler a passagem de 1 Pedro 4,16 como forma de incentivo aos mártires, que diz assim: mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. A sexta perseguição deu-se sobre Maximino, o Trácio, no ano 235 a 238, foi uma breve perseguição. Logo após veio a perseguição sobre Décio, que foi uma das piores perseguições, no ano 250 a 251. Embora fosse um ano só de perseguição, ainda foi uma perseguição nova, porque todas elas, as anteriores, foram locais, e essa foi com o propósito de pegar todo o império e com o propósito sistemático de extinguir o cristianismo. O propósito deles foi acabar com o movimento cristão. Nesse período, tem uma calmaria da tempestade, digamos assim, e até um imperador chamado Filipe o Árabe começa a surgir rumores de que ele havia se tornado cristão. Então a perseguição nessa época estava na memória, os mártires daquela época, e essa geração não vivia mais esse problema. Só que durante a calmaria veio a pior tormenta. Décio, ele queria restaurar a glória antiga de Roma, e com isso ele queria solidificar isso com o politeísmo. E devido a diversas tensões que estava tendo o império, econômica, política, os bárbaros começam a vir para Roma, Décio assimila isso ao esquecimento dos deuses, então ele tenta ressurgir o paganismo. De novo, essa
instituição do paganismo tenta ser instituída para salvar Roma e de voltar à glória dos Césares, e aqueles que não adorassem seriam considerados altos traidores por falta de patriotismo. Por ordem do imperador, eles tinham que sacrificar diante dos deuses e queimar incenso diante da estátua do imperador, nada de novo. E quando alguém fazia isso, eles recebiam um documento chamado libelo. E esse documento provava que ele havia sacrificado o imperador e dava garantia a ele para que ele não fosse mais perseguido. O propósito do imperador não era criar mártires, mas apóstatas, e poucos foram mortos nessa perseguição, e muitos apostataram porque era uma geração que não estava acostumada com essa perseguição, então quando veio, pegou eles de surpresa e eles cedem rapidamente. Nisso, o que acontece? Muitas pessoas cedem na hora, outras demoram um pouco para ceder, mas cedem sob tortura, e outros acabam falsificando esse documento líbero. Nisso suscita uma controvérsia na igreja com um homem chamado Novaciano. Novaciano, quando passa essa perseguição, fica a dúvida: o que fazer com essas pessoas que apostatam da fé? Devemos aceitar elas de bom grado ou devemos analisar e testar elas para ver se elas se arrependeram mesmo? Ou não devemos de forma alguma aceitar elas? Então, o ponto básico era que Novaciano era muito rígido nesse ponto. Ele era muito zeloso nessa parte. Raramente ele aceitava pessoas que haviam cedido e apostatado. Então, Novaciano divide a igreja. A igreja agora se torna a igreja novaciana, em que ele não aceita pessoas que apostataram da fé, e então depois a igreja católica, por enquanto não sendo a romana, certo? Novaciano, ele institui um movimento que nós vamos ver depois da igreja paralela, onde ele consegue preservar a fé e prática da igreja primitiva, certo? A oitava perseguição é sobre Valeriano, do ano 257 a 259, que era o antigo companheiro de Décio. Ele traz novamente essa perseguição, mas em 260 ele é prisioneiro dos persas, ele é feito prisioneiro dos persas, então para essa perseguição. E a nona perseguição é sobre Aureliano, que nós não temos muito o que falar dela, que é do ano 270 a 275. Para encerrar, de todos esses martírios que nós ouvimos, ainda assim, nos primeiros 250 anos, os martirizados foram menores do que nos últimos 50. Nos últimos 50 anos, nós temos um número muito elevado de mártires, bem maior do que na época da igreja primitiva. Certo? Encerramos essa parte. Na próxima aula, nós vamos ver o período antigo 2, onde veremos que começa a junção. Você está ouvindo Web Rádio Servindo com Amor. 24 horas com você.